Você já percebeu que quando a consciência desperta, o mundo inteiro muda de som? O barulho aumenta, mas o sentido desaparece. Tudo parece o mesmo, e ao mesmo tempo, nada é igual. Há um instante silencioso, quase sagrado, em que você começa a ver o que ninguém quer enxergar. A distância entre o que as pessoas dizem e o que elas realmente vivem. E nesse instante, nasce a solidão. Não a solidão da ausência, mas a solidão da lucidez. A maioria das pessoas corre atrás de duas promessas: prazer e poder. Elas acreditam que se tiverem o suficiente de ambos, vão encontrar paz. Mas existe algo mais profundo, mais antigo, o que Viktor Frankl chamava de vontade de sentido. Frankl aprendeu isso no limite da existência humana. Descobriu que quem tem um porquê suporta qualquer como. Mas existe um preço. Quando você encontra esse porquê, o mundo deixa de caber em você. As conversas ficam rasas, as rotinas perdem cor, as vitórias parecem vazias. Você começa a enxergar rachaduras invisíveis. E isso, meu amigo, muda tudo. Você vê a reunião onde todos concordam, mas ninguém acredita. A amizade que existe só nas fotos. O riso forçado, o sucesso que não convence. E percebe que não é doença, é despertar. O despertar é um parto, e todo parto dói. Frankl chamava isso de vazio existencial. Um vazio que a sociedade tenta preencher com ruído, consumo, distração. Mas o vazio não é erro, é o eco daquilo que você nasceu para viver. E quando o vazio grita, você tem dois caminhos: apagar a luz e voltar a dormir, ou atravessar a escuridão e se encontrar. Se você escolher atravessar, o mundo muda de tom. Você percebe que a maioria fala sobre como e quanto, mas quase ninguém fala sobre por quê. E o silêncio começa a te ensinar mais do que qualquer palavra. O despertar te afasta, mas também te limpa. Você não é demais, só parou de ser menos. E quando o mundo se acostuma com a sua versão reduzida, a versão inteira assusta. Frankl dizia: entre o estímulo e a resposta há um espaço, e é nesse espaço que mora a sua liberdade. O despertar espiritual é justamente isso: aprender a morar nesse intervalo, a transformar o vazio em voz, a solidão em caminho. Então pergunte a si mesmo: se a vida te perguntasse agora, para quem você faz o que faz, qual nome viria à sua mente? Um rosto, um olhar, uma presença. Porque um para quem sempre transforma um porquê. E aí, a solidão começa a mudar de forma. A ilusão coletiva é confortável, imortal. Ela diz: se todos fazem, é certo. Se todos aplaudem, é bom. Mas o despertar mostra que o aplauso, às vezes, é só medo disfarçado. Frankl chamava isso de frustração existencial, uma dor silenciosa. Uma sociedade que corre, mas não sabe para onde. Que trabalha, mas não entende o porquê. O sofrimento deixou de ter sentido e virou sintoma. Quando você começa a enxergar o que está por trás, algo muda. Você não vira juiz, vira espelho. E espelhos incomodam. Eles mostram o que os outros não querem ver. E por isso, quem desperta muitas vezes é atacado. Você é negativo. Você complica tudo. Você pensa demais. Mas na verdade você só parou de se anestesiar. Você começou a viver de dentro para fora. Frankl dizia que o ser humano precisa transcender, sair de si mesmo, servir algo maior. Mas toda transcendência ameaça o sistema.
Quando você vive com propósito, deixa de ser manipulável. E então vem o ponto de virada. Ou você abaixa a visão para caber, ou eleva a alma para sustentar o que vê. Diminuir é fácil, dá pertencimento imediato, mas traz vazio duradouro. Sustentar é difícil, mas dá paz. Uma paz que não depende de barulho nenhum. Pausa. Frankl falava das 3 vias do sentido: criação, experiência e atitude. Criar o que só você pode criar. Viver algo que desperte beleza. Escolher uma postura digna, mesmo quando tudo desaba. A pergunta muda de forma, de o que o mundo quer de mim para o que a vida pede de mim agora. A primeira te prende, a segunda te liberta. E para sustentar essa virada, existem 3 movimentos. Primeiro, a pausa da escolha. Respire, nomeie o valor que você quer usar. Coragem, verdade, compaixão. Cada pausa consciente é um ato de revolução. Segundo, a seta do sentido. Pergunte-se: quem precisa de mim hoje? Não quem me elogia, quem precisa. A resposta dessa pergunta é o seu norte. Terceiro, a higiene do ruído. Reduza o excesso de vozes. Deixe espaço para o silêncio respirar. Porque é no silêncio que o sentido aparece. E um dia a solidão muda de sabor. Deixa de ser castigo. Vira treino. Você não foge das pessoas. Você só aprendeu a voltar inteiro. Entre o que você sente e o que você faz, existe um laboratório. Frankl o habita com 3 técnicas que, se praticadas, transformam a sua relação com a solidão. A primeira é a derreflexão. Quando a dor cresce demais porque você a fixa com o olhar, mova o foco da dor para uma tarefa significativa. Não é negar o sofrimento, é atravessá-lo com as mãos ocupadas. Em vez de como eu me sinto, experimente o que precisa de mim agora. Lave a louça enquanto liga para aquela pessoa. Escreva o e-mail difícil com honestidade e gentileza. Termine um capítulo, mesmo imperfeito. A dor diminui quando encontra serviço. A segunda é a intenção paradoxal. Quando o medo te paralisa, brinque com ele. Se a solidão assusta, proponha a si mesmo: vou me entregar a 1 hora de solidão radical agora, mas com uma tarefa clara: escrever 3 páginas do que realmente importa para mim. Ao escolher voluntariamente o que te assusta, você retira o veneno da ameaça. A liberdade aparece como gesto e humor. Eu posso escolher. A terceira é o diálogo socrático consigo mesmo. Perguntas que abrem a consciência sem auto-engano. Se eu tivesse 90 anos e olhasse para hoje, do que eu me orgulharia? Se eu não precisasse de aplauso, o que eu faria diferente nesta semana? Qual é a mínima ação significativa que posso realizar nas próximas 24 horas? Essas perguntas não são filosofia abstrata, são bússolas. E quando você anda um passo guiado por bússola, a solidão vira trilha, não labirinto. Inclua ritos simples para sustentar o caminho. Manhã de sentido. 3 linhas. Para quem eu vivo hoje? Qual valor vou honrar? Qual micro-obra vou entregar? Meio do dia de ajuste. 1 minuto de pausa, 3 respirações e uma pergunta. O que é essencial nas próximas 2 horas? Noite de testemunho. Anote 2 fidelidades ao que importa e uma pequena traição. Sem culpa, com responsabilidade. Amanhã, ajuste a rota. Relacione-se com a solidão como quem conversa com um guardião. Ela te protege do que é raso. Agradeça, mas não more só com ela. Use-a como ponte para encontros de verdade. E aqui surge um ponto delicado. Nem todos suportam profundidade. Não é maldade, é estágio. Por isso, adote o protocolo de revelação gradual. Ofereça primeiro camadas leves da sua verdade. Observe se há curiosidade ou defesa.
Aprofunde um pouco. Observe de novo. Avance só na medida em que o outro demonstrar maturidade. Assim, você preserva a sua chama e evita gastar fogo onde só querem fumaça. No trabalho, substitua a busca de aprovação por pactos de sentido. Qual entrega fará diferença real para quem atendemos? Quais métricas medem vida, não só volume? Uma equipe não precisa concordar com tudo, mas precisa compartilhar um porquê. E quando isso acontece, a sua solidão se alivia, não por quantidade de gente, mas por qualidade de missão. Você talvez sinta um aperto agora. É normal. Despertar tira muletas. Mas como diz Frankl, quando não podemos mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. A solidão é o corredor. A porta você já vê. Falta atravessar. Imagine um homem privado de quase tudo, menos de uma coisa: a possibilidade de escolher sua atitude. Foi assim que Frankl descreveu sua experiência, não como heroísmo, mas como descoberta. Tiram roupas, nomes, planos. Resta um intervalo onde a pessoa ainda pode dizer: eu permanecerei humano. Esse intervalo é o coração da sua liberdade. E é ele que converte a solidão em altar. Lugar de promessa silenciosa com aquilo que ninguém pode arrancar de você. 3 vias, 3 cenas. Criação. Uma mulher exausta desenha, à noite, rascunhos de um projeto social pequeno e objetivo. Ninguém aplaude, ninguém sabe. Ela persiste. Um dia, aquele gesto pontual encontra outra pessoa cansada e a levanta. Não há palco, há sentido. A solidão, antes pesada, torna-se espaço de concentração. Experiência. Um pai caminha com o filho ao entardecer. Ele não diz nada grandioso, só está ali, inteiro. O menino não lembrará das palavras, mas da presença. A experiência de beleza compartilhada, um céu, um riso, um abraço, preenche o que a produtividade jamais alcança. A solidão cede lugar a uma comunhão simples. Atitude. Alguém recebe uma notícia irrevogável. Não há consertar, há escolher como atravessar. A pessoa decide não azedar o mundo ao redor, não por negação, mas por dignidade. Essa atitude irradia. Em redor, a vida cria uma claridade discreta. A solidão, aqui, vira gravidade, puxa tudo para o essencial. E quanto aos vínculos? Você não precisa de muitos, precisa de verdadeiros. Procure 3 tipos de pessoas. As que perguntam de coração, não para te rebater. As que toleram contradições sem colapsar. E as que, mesmo sem profundidade teórica, têm uma alma ampla, capaz de conter dores sem fofoca nem pressa de conselho. Com elas, estabeleça combinados. Poder falar sem ser consertado. Poder ouvir sem se armar. Poder discordar sem punir. No amor, troque a exigência de que o outro me complete, pela decisão de nos responsabilizamos juntos por um sentido compartilhado. No trabalho, identifique projetos cujo impacto você pode narrar com nomes. Quem concretamente fica melhor por causa do que fazemos? Na comunidade, pratique a presença útil. Em que posso ser mão, ouvido, ponte? Você sairá de muitos lugares por fidelidade e encontrará poucos lugares por destino. Tudo bem. Qualidade, não quantidade. Feche o círculo. Lembre-se do início. Você via o que outros não viam e isso doía. Agora, você vê para servir, não para acusar. A mesma lucidez que isolava pode, integrada, aproximar. Não por adulação, mas por utilidade amorosa. A verdade dita sem ternura fere. A ternura sem verdade engana. O despertar pede as duas. Se precisar, repita baixinho. Não estou sozinho. Estou aliado ao que faz sentido. Às vezes, essa frase é tudo que você consegue carregar. E é o suficiente para dar o próximo passo. Feche os olhos um instante. Inspire pelo nariz. Segure um segundo. Expire pela boca. Imagine uma sala branca, simples,
No centro, uma cadeira. Você entra. Na cadeira está o seu eu de 90 anos. Ele não tem pressa, sorri com os olhos. Você se senta à frente. Pergunte: o que valeu? Ele responde com poucas palavras: as escolhas que amaram alguém, as tarefas que fizeram diferença, a atitude nos dias difíceis. Você entende, o resto foi barulho. Abra os olhos por dentro. Visualize 3 linhas que sustentam a sua próxima semana. Linha 1. Para quem? Escreva um nome, um rosto. É a sua âncora. Linha 2. Por quê? Escreva um valor. Verdade, compaixão, coragem, fidelidade. É a sua direção. Linha 3. O quê? Escreva uma entrega concreta. É o seu passo. Agora, uma decisão. Quando a solidão vier, você vai tratá-la como inimiga ou como mensageira? Escolha a segunda. Diga: obrigado por me lembrar do essencial. Sente-se com ela por 15 minutos diários para uma tarefa de sentido. Depois, levante-se e encontre o mundo, sem vender a alma, sem guardar rancor. Promessa íntima é: eu não pedirei ao mundo que me proteja da minha vocação. Eu pedirei à minha vocação que me proteja do mundo. Essa frase não é um escudo contra pessoas, é um lembrete contra autoabandono. Antes de encerrar, um exercício de 24 horas, um pacto breve e poderoso. De manhã, escreva num papel: hoje eu serei útil a nome, fazendo ação. Ao meio-dia, pergunte: estou honrando valor? Se sim, continue. Se não, ajuste 1 grau para voltar ao norte. À noite, responda: o que em mim ficou mais humano hoje? Se nada, escolha um gesto pequeno para amanhã. O humano cresce em pequenos atos repetidos. Talvez você ainda tema ficar para trás por não seguir a corrente. Lembre-se, não existe estar atrasado quando se caminha na direção certa. O tempo da alma não é o do feed. A pressa do mundo não pode comandar a sua vocação. Como ensinou Frankl, a vida pergunta. Nós respondemos. Responder com sentido é o contrário de ficar para trás. É chegar inteiro. Se em algum momento a dor apertar, volte ao espaço entre estímulo e resposta. Respire, nomeie o valor, escolha a atitude e avance um passo. A estrada não exige heroísmo constante, exige fidelidade diária. E a fidelidade cura a solidão, porque nos coloca em aliança com algo maior do que nós. Você não é demais, você é exato. A sua lucidez não é maldição, é ferramenta. Afie-a com amor. Use-a para servir. E quando o eco da sala vazia assustar, lembre, dentro do nada há um sentido esperando o seu sim. Se este roteiro te encontrou, é porque você já começou. Agora, caminhe. Escolha um rosto, honre um valor, entregue uma pequena obra. E no silêncio da noite, agradeça por não pertencer ao ruído. Você pertence ao essencial, e é daí que a verdadeira companhia nasce.